Pessoal, hoje chegou uma encomenda muito misteriosa, mas muito misteriosa, e até agora eu não sei o que pode ser. Essa encomenda, ela veio em uma caixa, é uma caixa muito misteriosa, muito grande, olha só. Ela quase não cabe no vídeo. Olha. Eu pensei, o que pode ter nessa caixa? Será que tem dinheiro? Ou papéis da Casa da Moeda? Será? Olha o tamanho da caixa, eu vou deixar. Olha só isso. Olha o tamanho dessa caixa. E eu pensei, o que pode ter nesta caixa? Esse vídeo nós vamos ver juntos o que vai ter nessa caixa. O que você acha que pode ter? Será que aqui tem segredos de Estado? Ou aqui tem um boneco? Ou tem um vral aqui dentro? Nós vamos saber agora o que vai ter numa caixa tão misteriosa e tão grande quanto essa. Eu não consigo deixar ela no vídeo toda. Olha isso, olha aqui. Você tá vendo? É muito grande a caixa. Ela deve pesar uns 3 quilos. Realmente essa caixa é uma caixa misteriosa. Se você recebesse uma caixa dessa, o que você faria? Você entregaria ela para a polícia? Você daria ela para um Uber levar? Para um taxista levar ou para um caminhoneiro levar? Então, uma caixa tão pesada dessa. Nosso enigma de hoje, vamos ver no vídeo. Oi pessoal, tudo bom? É realmente um enigma. Essa caixa, até agora eu não sei o que tem. Eu recebi ela pelos correios ontem. E hoje acho que os correios ainda não estão mais funcionando, talvez pelos caminhões, a gasolina, né? Eu recebi ela e eu não tinha... Eu peguei ela ontem. É uma caixa de um tamanho grande, olha. Pesada, ó. E a gente vai abrir ela daqui a pouquinho nesse vídeo, tá? Para saber o que tem nessa caixa. O país parou. Esses últimos dias o país parou, a gente está sem gasolina, está todo mundo com dificuldade de locomoção, né? Isso já começou a afetar a saúde no país, começou a afetar uma série de coisas. Realmente chegamos a um ponto aí preocupante para o Brasil, né? A gente está hoje passando por esses momentos aí de falta de gasolina, falta de mantimento, falta de remédios, tá? Realmente preocupante, e principalmente os hospitais e essa estrutura básica, né? Mas isso é derivado não apenas dos caminhoneiros, né? O caminhoneiro, eu diria, é só o sintoma, né? Isso é derivado de outra coisa. A gente já teve uma época há um tempo atrás de crises, né? A gente teve a crise da carne no governo do Sarney, a gente teve algumas outras crises aí pontuais, a parte da telefonia, que era um monopólio, se cobrava um valor absurdo por linha de telefone, com acesso à informação. A gente teve algumas crises aí que a gente passou. A gente veio nos últimos anos aí, realmente tá um pouco difícil para todo mundo, né? Muito difícil para todo mundo. E o que eu
que eu senti muito, tá? Eu tive informação aí que algumas empresas já estão na 5ª onda de demissão em massa, tá? Eu tô vendo o seguinte, o mundo ele vem passando por grandes mudanças. A cada ano fica mais rápido o volume de mudanças, né? Quando a gente pensa em 1800, começo ali de 1900, em profissões, tinham 2 profissões que eram muito valorizadas, que eram o advogado e o médico. Então, os grandes plantadores de café mandavam seu filho para a Europa para ele estudar. Então, normalmente ele voltava ou como advogado ou como médico, eram as profissões em destaque, né? Você pode assistir novelas, aí você vê bem esse período retratado. Então, o advogado e o médico realmente eram profissões de futuro, profissões que todo mundo com posses gostaria de ter. Daí a gente teve aí, isso foi, vamos falar até 1930, bastante forte. Então, os grandes fazendeiros. Então, nessa época, final de Então havia uma época, por volta de 1900 ali, um pouco antes, até 1920 ali, que as 2 profissões muito valorizadas eram o advogado e o médico. Então, os produtores de café na época, as pessoas que retinham uma posse maior, mandavam seus filhos para estudar na Europa, França e alguns países, para voltar formado em medicina ou direito. Então, o advogado e o médico eram profissões de futuro, eram profissões que levavam um status diferenciado nessa época. A partir daí, a gente vai ter em 1950 o surgimento de outras profissões também sendo valorizadas, ou ainda o advogado médico bastante forte, né? Mas aí começou a surgir já um pouco mais de engenharia, né? O professor começou a ser mais valorizado, então a gente tinha um crescimento aí de algumas profissões, a área de direitos humanos acabou se desenvolvendo um pouco mais, a gente já teve um leque de opções maiores. Isso continuou evoluindo um pouco mais. Ontem mesmo eu tive um contato com uma pessoa que me falou que era nutrólogo, que eu não tinha ouvido ainda essa derivação, né? Então o nutrólogo já é uma profissão nova. Então a partir daí, em 1950, a gente começou a ter um leque maior de profissões, tá? Surgindo aí na engenharia, engenheiro químico, isso demandando da evolução tecnológica natural da humanidade. Então você tinha que se especializar. O engenheiro, que era o mais conhecido como engenheiro civil, a gente acabou tendo na engenharia mais derivações, engenheiro químico, engenheiro de produção, né, atendendo aí a demanda no crescimento das indústrias, engenheiro de materiais, engenheiro agrônomo. Então a engenharia aumentou um pouco o seu leque. O exemplo é a engenharia de computação. Até 1900, até anos perto de 2000, a engenharia de computação não era um curso homologado no Brasil. O que era homologado é a engenharia elétrica, né? E o engenheiro de computação acabava saindo da faculdade como engenheiro elétrico, não engenheiro de computação, né? E daí hoje a gente já vai ter cientista de computação, tecnólogo, engenheiro de computação. Isso é natural que o crescimento das indústrias e da tecnologia demande. Robótica cresceu muito, mecatrônica cresceu muito, né? A área de recursos humanos, mesma coisa. Normalmente os psicólogos migravam muito para a área de recursos humanos. A gente acabou tendo aí, além dos psicólogos, especializações em RH. Então a gente vai ali, tanto DP, Departamento Pessoal, quanto RH, com subespecializações, mestrados e doutorados nessa área, né? Mesma coisa na área de humanas, tá? Exatas e mesma coisa na área de medicina. Então surgiram alguns. Medicina ortomolecular já foi uma nova evolução, que no passado é novidade, não existia. O nutrólogo é esse exemplo mesmo, que já é uma derivação natural da evolução. Então, conforme a evolução da humanidade, as profissões também evoluem e se criam subdivisões em relação a isso. YouTuber, né? Você está gostando desse vídeo? Falando de YouTuber, você está gostando desse vídeo? Se inscreva no canal, que ajuda bastante o canal a crescer. Dê like nesse vídeo. Outro item, tem aqui em cima, você que está no micro, a URL do vídeo. Vai estar HTTP, YouTube, blá blá blá. Copia essa URL,
manda para os seus amigos do Facebook, Twitter, Instagram, o que você puder distribuir esse vídeo, ajuda muito o canal, tá? Que a gente está começando, realmente é muito trabalho porque os grandes youtubers já estão há muito tempo, então a gente tem que respeitá-los, os caras são muito bons, mas a gente está começando, precisa da ajuda aí de todo mundo para poder fazer um pouco mais, cada vez mais. Então, aqui em cima no vídeo, aqui em cima, se estiver no computador, vai ter a URL, manda no Face para os seus amigos, grupos que você achar legal, que você achar pertinente aí a informação, para seus amigos que você acha legal distribuir, tá? Manda no WhatsApp também o vídeo para mais gente assistir. Então, todo mundo ajudando, a gente consegue aí fazer uma explosão aí no canal e sem ter que esperar anos aí, porque o tempo é importante e quanto mais se ajudar aí, mais a gente vai crescer e o canal, a gente vai fazer bastante vídeo legal de música, de umas coisas legais que podem ajudar o pessoal, passar informação, algumas entrevistas legais. Então, você que está no celular, põe o celular em pé, né? Se você está assistindo deitado, põe ele em pé, dá scroll, você vai ter ali inscrever no canal, se inscreve e clica no sininho, porque quando você clica no sininho, todo vídeo novo você recebe, tá? Isso é legal porque chegou no vídeo novo, você já está recebendo, está atualizado tudo e vai ter bastante coisa legal chegando. Então, e ali tem um share ou compartilhar, clica nele, vai ter o seu Twitter, YouTube e coisas assim. Você pode compartilhar com os amigos também. Então, se um amigo compartilhar e outro compartilhar, o canal cresce legal aí. Então, peço aí uma ajuda, você que está assistindo. Se puder fazer isso, ó, o URL aqui em cima, no computador, embaixo, põe o celular de pé, dá scroll, compartilhar e manda para os seus amigos aí, se inscreve e clica no sininho, isso é importante também, tá? Falando das profissões, então é natural que as profissões evoluam, tá? E a cada ano isso se torna mais rápido, tá? Exemplo, em 2000 e pouco, 2000, eu tenho que ver a data certa, que é tudo de cabeça que eu tô falando, tá? Fala 2005, tá? A gente tá em 2018, tá? Vamos pegar 2010. 2010 começou a haver um crescimento do uso de celulares, tá? O smartphone. Então, naturalmente, criou-se muitas profissões para desenvolvimento de aplicativos para smartphone. Então, é uma profissão totalmente nova, tá? Claro, derivada da computação, mas realmente é uma profissão nova e essa profissão vem crescendo. Ao mesmo tempo, outras profissões, por exemplo, a parte de computação, tinha um pessoal que programava aqueles computadores grandes, coisas antigas, umas linguagens de COBOL, Fortran, acabaram quase desaparecendo. E aí, para a Apple, aí, a gente acabou tendo linguagens como o Android Studio, a plataforma Android Studio, o Xcode, né? Que a gente, mesmo o Xcode do Mac, hoje chama Swift a linguagem, né? Antigamente era C+, C Sharp, então teve uma evolução até da linguagem. Então, a cada computação, praticamente a cada 2 anos, você tem que quase esquecer metade do que você sabe e reaprender tudo, tá? A computação em nuvem, teve muita coisa que mudou. Mesma coisa de YouTuber. YouTuber é uma profissão nova, realmente tem muito a aprender, só que ainda no Brasil tem vários cursos bons para YouTuber. É uma profissão totalmente nova, tá? Assim como estão surgindo novas profissões a cada dia, tá? E as profissões antigas, muitas ficam esquecidas. Bom, o que está acontecendo? A gente está falando da crise. Contando nisso que um profissional, vamos pegar um engenheiro, o cara se forma em engenharia, depois de 5 anos ele praticamente está defasado, tá desatualizado, principalmente computação, as coisas mais aí de tecnologia mesmo, tá? O engenheiro químico já tem um tempo maior aí de atualização, mas mesmo assim ele tem que estar antenadíssimo, senão ele ficou para trás. Então o que acontece? Na crise, o que acontece com as empresas? Ela vai cortando conforme, cada uma tem a sua estratégia, mas fala assim, vou cortar primeiro os diretores, ou tem 5 diretores, fica um só. Ela vai cortando, principalmente pelos maiores salários. Depois ela fala assim, poxa, vou pegar aquele gerente que ganha menos e pôr fazendo o trabalho do diretor. Só que ao mesmo tempo isso cria, quase assim, imagina quando você começa a faltar mantimento, né? Você vive e vai ficando mais difícil, as coisas se tornam mais difíceis. Vocês assistiram Largados e Pelados, né? No primeiro dia, segundo dia sem comer, no terceiro sem comer, fica tudo mais difícil. Então é o exemplo do Largados e Pelados. Quando você tira um diretor da empresa, o gerente não faz o trabalho do diretor, infelizmente.
Ele pode fazer no futuro, mas o diretor, para chegar lá e fazer o trabalho dele, que ele basicamente comanda vários gerentes, ele levou tempo. A mesma coisa o supervisor, ele não faz o trabalho do gerente, ele faz o trabalho do supervisor. Se ele fizer o supervisor mais gerente, ele sobrecarrega, ele não dá vazão, não consegue. Então, nessa estrutura de empresa, assim, tem o presidente lá em cima, né? É mais ou menos uma pirâmide, né? Primeiro o presidente lá em cima, depois o presidente tem vários diretores embaixo, ou vice-presidentes, os VPs, né? Então vai, um VP. O presidente tem vários diretores, né? E esses diretores têm vários gerentes, é uma pirâmide, né? Um presidente tem 5 diretores. 5 diretores, cada um tem 5 gerentes. Daí vai descendo, daí você vai ter cada presidente, diretor, gerente. Cada gerente vai ter vários supervisores, né? Que supervisionam cada etapa da produção, depende de cada empresa. Vários supervisores, tem vários coordenadores embaixo, tá? Cada empresa tem a sua hierarquia na empresa, mas basicamente é isso. Vários coordenadores que vão fazer a coordenação ali pontualmente daquele grupo de trabalho. Cada coordenador embaixo tem vários funcionários trabalhando ali, podendo ter secretárias também lateralmente, tudo isso, né? Cada coordenador vai ter vários chefes de seção, cada empresa tem um nome para isso, tá? E esses chefes de seção aí coordenam um grupo de pessoas, né? Pega o call center, né? Você vai ter os funcionários trabalhando ali em 2 turnos, cada um no seu turno, e tem um supervisor ali, ou um chefe, ou um supervisor, um coordenador, que vai trabalhar aquele grupo de pessoas ali. Em cima disso, possivelmente tem um gerente, que vai fazer toda a parte de turnos, controle de tudo isso. O resumo é o seguinte, conforme você vai tirando essas peças, a empresa começa a quebrar, né? É um ciclo. Quanto mais quebrado, mais demite, porque quebrou, né? Você tirou quem fazia tudo acontecer. Daí a empresa começa a entrar num ciclo negativo. Fatura menos demite. Fatura menos depois, porque demitiu, né? E ao mesmo tempo o mercado acaba não tendo demanda, porque está todo mundo sem dinheiro. Então, o que acontece? As empresas estão nesse pé hoje no Brasil, tá? Em 2005, vou pegar 2010, 2012, a gente estava num ponto em 2012 que era o seguinte: o funcionário ganhava o salário, ele chegava para você e falava assim, ou você me paga o dobro, ou eu vou trabalhar no outro concorrente. E se você não pagasse, ele ia e ganhava o dobro mesmo no outro concorrente. Assim como houve no mercado imobiliário, no país ali, houve isso em empregos mesmo. Todo mundo estava procurando profissionais, estava crescendo o país, a economia. Isso tem a ver com dólar, com relação de dólar 1 para 1 também. Os Estados Unidos estava mais fraco, então a moeda nossa estava forte. Tinha muito investimento externo, então entrava dinheiro, o cara contratava um monte de gente. Também era não sustentável, tá? Assim como algumas coisas dos imóveis foram não sustentáveis, também foi não sustentável esse tipo. Então muita gente foi contratada e acabou sendo demitida depois. Mas o fato é o seguinte, o que acontece? Hoje as empresas estão nesse ciclo reverso, né? Não vende, não tem como pagar o salário, demite, fica mais fraca a empresa, né? Ela não tem estrutura para se manter, vai produzir menos, é natural, mas ao mesmo tempo não tem o consumo, não tendo consumo, entra no ciclo e começa a demitir todo mundo. Então, o que eu vejo hoje? Muitas pessoas com pós-graduação, mestrado, doutorado, faculdades boas, hoje estão desempregadas no país. Isso daqui é uma situação realmente preocupante, por quê? Porque assim como as pessoas desempregadas, a maioria tem famílias, e tem isso daí começa com o quê? A cadeia de produção ali começa a quebrar, né? Então vamos supor, a pessoa está desempregada, ela não tem mais como manter o carro. Daí ela vai quebrar toda a cadeia de pessoas que trabalham com veículos, né? Ela não tem como mais fazer uma compra de uma mercadoria que ela comprava antes. Vai quebrar a cadeia de produção. Então começa realmente uma situação complicada ali no país. Tem um vídeo, depois vocês assistem aí, chama O Dia que a Terra Parou, que eu fiz há 2 dias atrás. Eu vou pôr o link aqui no card.
que é complicado isso, porque a gente fica num ponto de telespectador, né? A gente só recebe as notícias, né? A gente não tem como realmente interagir com isso, né? Então essa greve que está tendo no país é simplesmente um sintoma de uma grande causa, que a gente está passando por um momento bem difícil, e é um momento que vai levar anos para se reconstruir. O Brasil é meio assim, a gente chega num ponto ótimo, depois fica horrível, vai voltar o ponto ótimo, né? Isso é cíclico, já foi isso no passado, a gente já teve crises também com carne, com outras coisas, e com leite, com tomate, sempre a crise sempre ela acaba existindo, né, no país. Uma coisa que eu vejo realmente uma grande coisa que o país não fez é o seguinte: hoje a gente acabou ficando extremamente dependente do petróleo, tá? Isso é um ponto importante. O Brasil foi um país que a gente desenvolveu o etanol como combustível. Isso foi um case nosso. Então a gente conseguiu fazer um combustível renovável. O petróleo é não renovável. Então, a partir do momento que você extrai o petróleo, ele demora milhões de anos para ser feito novamente. O petróleo ele é gerado como funciona? O animal morre, as plantas morrem, tá? E isso chega um mar em cima disso. Então é feita uma pressão gigantesca, e isso, a matéria orgânica é decomposta. Depois de muito tempo, cria-se todo esse óleo que dali é extraído naftalina, por exemplo, diesel, a própria gasolina. A gasolina tem vários tipos de gasolina, né? Então várias octanagens de gasolina, então tudo isso é extraído, né? Parafina, exemplo, também é um derivado do petróleo. Então tudo isso é extraído do petróleo que é retirado, né? Então, só que o gás natural também que a gente utiliza vem daí. Então o que acontece? A gente está realmente nesse ponto. Primeiro, essa dependência de combustíveis, né? A gente realmente, isso interessa a um mercado todo, né? Uma indústria toda. Então a própria indústria automobilística, ela tem o seu peso na evolução de tudo, né? Por exemplo, o carro elétrico já é uma realidade, só que no Brasil ainda está mais fraco, né? Está mais fraco. Tem alguns, mas não evoluiu como deveria. Então a própria indústria ela acaba tendo um papel assim: para que eu vou mudar muito a tecnologia? Porque interessa a todo mundo vender gasolina, né? Isso cria também um controle. Hoje o preço da gasolina a gente fica realmente chegando a R$4. É difícil para toda a população isso, né? A gente basicamente tem que pagar um preço alto, e é um bem extremamente necessário. Então o controle acaba ficando na mão de poucos ali. Então, a gente vê o que a gente vê no Brasil: uma extrema dependência do combustível fóssil, né? Do petróleo. A gente vê claramente. Temos sim o álcool, mas também cria-se uma outra dependência no álcool. Então a gente tem realmente o país depende de algumas fontes apenas. Como a gente poderia ter resolvido isso? Primeiro item: malha hidroviária. Malha hidroviária. A gente não utiliza da forma correta, que deveria utilizar todos os rios que o país tem. A gente poderia ter, por exemplo, barcos trafegando entre trechos de rio, levando mercadorias. Isso a gente aprende na escola, ou aprendia pelo menos. A gente aprendia que o menor custo de locomoção é a hidrovia, né? O transporte hidroviário por barcos, tá? É o menor custo, é o mais barato. Basicamente você vai ter o menor custo para transportar um maior volume de mercadorias com menor custo. Segundo, o que era mais barato, o trem, né? Então a gente já teve uma malha de trem muito grande no Brasil. A gente vê aqueles trens parados nas estações antigas, né?
em 1930, 1940, 50, a gente tinha uma malha, trens que faziam o interior de São Paulo, tinha uma malha ferroviária gigantesca no Brasil. Essa malha sumiu no tempo, né? Essa malha ficou jogada fora, né? Tem alguns trens ainda que circulam, mas não tem nenhuma política do governo, do município, realmente do estado por exemplo, olha que interessante, quando você vê fora do país, você vê da França, por exemplo, você vai para a Itália de trem, vai para a Alemanha de trem, vai para qualquer país, Portugal, para a Espanha, de trem, entendeu? Reino Unido, você faz ali, tem o trem por baixo da terra e também tem por barco. Então, você tem locomoção no país, entre países de trem. O Brasil poderia ter um trem, né, que fizesse, por exemplo, saísse de São Paulo, chegasse na Bahia ou mais para cima mesmo, né? Seria interessante isso. Ou São Paulo-Rio, um bom trem ali, né? E tem gente, existe público para isso, mas a gente sente que a política pública hoje não pensa nisso, né? Na verdade, até pensa, mas aquela coisa, né? Para que investir nisso se a gente pode ter outros meios de controle, talvez? Para que investir nisso? Para que abrir fazendo um trem que iria vai Ribeirão Preto, São Paulo, pegaria todo o estado ali? Para que fazer isso, né? Se a gente tem os pedágios nas estradas, que esses pedágios a gente mantém um controle e tem um faturamento gigante no pedágio, né? Para que pôr esse trem aqui? É melhor não colocar. Uma coisa que foi feita, por exemplo, que é um projeto de engenharia grande, foi passado fibra ótica em toda a rodovia. Você pega a Anhanguera ali, Bandeirantes, tem fibra ótica passando em toda a rodovia para passagem realmente de fibra ótica. Então, tudo isso foi um projeto grande feito, né? Para você trafegar via fibra ótica, informação, uma distância gigantesca. Isso no meio da estrada ali, tem passagem de fibra ótica hoje. O trem realmente é visto em segunda instância, né? Assim como a hidrovia. Então o que acontece? Todo o transporte acaba caindo nas rodovias e autoestradas, nas rodovias. Na rodovia se coloca o pedágio, no pedágio se cobra da população. A gasolina é controlada, né? O preço dela, basicamente você tem um grande controle da gasolina, do preço da gasolina. Tem uma relação internacional com o preço, com isso, mas mesmo a gasolina produzida aqui, o controle dela não tá bem ali. Então você vai ter toda uma arrecadação derivada disso aqui no Brasil. Para que pôr um trem, né? A pergunta que eu faço, para que pôr um trem? O trem seria mais barato, mas o trem a gente não teria tanta arrecadação. Para que colocar uma malha de hidrovias no país? Também não teria grandes arrecadações, né? Então, realmente aí a gente tem que pensar assim. Daí o que acontece? A gente acaba realmente atrasando o país, né? O país poderia ser muito mais, até o acesso ao turismo mesmo, né? Você acaba, exemplo, Rio-São Paulo, você depende de aviões, também é outra indústria aí que cresceu bastante no país, é uma indústria importante. A gente vê algumas empresas aí hoje um crescimento bom, forte, né? Derivado até do bom trabalho que fizeram aí, mas ao mesmo tempo tem isso. São Paulo-Rio, ou você demora de carro algumas, eu nem sei quantas horas, mas talvez 7, 8 horas de carro, São Paulo-Rio, porque deve ser por volta de 8 horas, 7 horas, ou 1 hora de avião. Não tem outra opção, né? Trem mesmo, poderia ter um trem São Paulo-Rio, um trem que tivesse uma velocidade boa, né? Não trem-bala, não sei se a gente teria aqui, mas um trem que a gente faria em 3, 4 horas, né? Com jantar, alguma coisa boa, né? E teria uma empresa que pudesse administrar isso. Isso, você poderia ter mais pessoas conhecendo o Rio, o pessoal do estado de São Paulo conhecendo o Rio, ao mesmo tempo o pessoal do Rio vindo para São Paulo, interligando depois com Minas. Então vai crescendo, chegando em Salvador, crescendo, chegando mais para cima, Nordeste. Então realmente o Brasil poderia
ser mais para os brasileiros, realmente, né? Fazendo a mesma coisa com o Sul. O Sul tem regiões lindas, né? Então você poderia ter também um trem ali que chegasse aí mais ao sul também, depois, começando por Curitiba, São Paulo, depois vai descendo um pouco mais, Porto Alegre, Curitiba, São Paulo. Haveriam possibilidades legais no país de ser feito, mas hoje a gente parece que não... ninguém fala nisso, ninguém pensa nisso, e o que resulta tudo isso? A dependência total no sistema de rodovias, né, e estradas do país. Então, onde tem os pedágios. Então, realmente, a gente depende dos pedágios. Tá gostando desse vídeo? Achou legal? Manda para seus amigos, tem o link aqui embaixo, copia, manda pro Face, Instagram, seu. Embaixo ali, share também, dê um like, se inscreva no canal que vai ter muita coisa legal. O canal vai ter muita coisa de música, tá? Aqui, esse vídeo aqui é específico para a gente ver o que tem naquela caixa, né? Essa caixa aqui misteriosa. Então a gente daqui a pouco vai abrir. Essa caixa, ela chegou faz alguns dias, na verdade. Eu peguei ontem, mas ela chegou faz alguns dias. Hoje ela não chegaria. Hoje, nesse dia que a gente está hoje, segunda-feira, essa caixa não chegaria. Porque está tudo parado. O Brasil está realmente parado, né? Então, é interessante isso. O que acontece? Essa caixa não chegando, não vai chegar remédio nos hospitais, né? Não vai chegar, muitas vezes, por exemplo, um órgão, né? Alguém que está realmente precisando de um transplante, né? Tem coisas que são muito mais... Eu acho que não tem remédio nem órgão nessa caixa, possivelmente não. Mas realmente é importante pensar nisso, né? Não está chegando, os hospitais aí estão sem poder as ambulâncias andarem, então derivado de todo esse caos que tá, né? Basicamente vai ter muita gente que não vai passar desse mês, né? O negócio tá, mas esperamos que isso seja resolvido na próxima hora. Esperamos, né? E realmente as coisas sejam planejadas, né? Tem um item que falando sobre deixa eu arrumar aqui, sobre planejamento, né? Falando de profissões que a gente estava citando, né? Algumas profissões, elas trabalham mais com planejamento, a maioria, né? Trabalham com planejamento tanto de agenda, quanto de cronograma, porque falando em empresa, o que acontece? Toda empresa, ela tem um faturamento, que é conhecido. Então ela construi o faturamento com base em uma série de coisas. Ela tem uma carteira de clientes, né? Então ela tem os clientes que sempre compram aquele produto. Então ela expectativa que todo mês tem aquele tipo de venda, porque ela distribuiu o produto naquela praça ali, né? Isso aqui é marketing, tá? O marketing online. Então o marketing, são os 4 P's do marketing, né? Então o que acontece? Produto é um deles, e praça é outra. Então ele distribuiu o seu produto naquela praça. Então, por exemplo, TV. Então, aquela empresa que faz TV, ela sabe que tem naquela loja daquela cidade para vender a TV. E ela tem estimativa que vai vender em média 2 TVs por mês, aquela cidade. Na outra mais 2, então ela fala, eu vou vender 1000 TVs por mês, ok? Isso daqui então ela faz uma estimativa com base na venda, que todo mês ela vendeu 1000, ela acha que vai vender 1000 mês que vem. E ela contrata as pessoas para produzir 1000 TVs, tá? Contrata os funcionários, tudo, e além dos funcionários, o que ela faz? Ela tem uma pessoa que supervisiona isso, tem o diretor da empresa, que vai fazer, muitas vezes vai estar antenado um pouco mais com, opa, está se lançando uma TV nova, a gente tem que produzir isso, tem tudo isso acontecendo. Tem uma equipe de marketing, desenvolvimento, então ela mantém todos os salários com essas vendas dessa TV. Beleza? Então isso é o que ela faz? Ela faz um planejamento de crescimento. Então ela fala, opa, eu vou fazer o seguinte, agora eu vou lançar uma TV verde e amarela, então eu vou vender mais, eu vou conseguir. Então ela contrata ou demite conforme esse fluxo de dinheiro entrando, tá? O que acontece hoje no Brasil? A gente vê assim que falta planejamento, tá? É só política, né? Você vê assim, muitas vezes assume um ministério alguém que não é competente para esse ministério. Tipo, o cara era ministro da educação, nunca foi professor, nunca nem fez faculdade, mas é o ministro da educação.
De repente, o mesmo ministro da Educação vira o ministro das Minas e Energias. Você fala... De repente, ele vira prefeito. Você fala... Né? Tipo, né? Você vê que não tem uma formação nem para educação, nem para Minas e Energias, e acaba sendo prefeito da cidade porque injetou dinheiro em mídia gigantesco, né? Então é interessante isso no Brasil. Falta planejamento. Planejamento é o quê? É você falar o seguinte: a gente vai, por exemplo, no próximo governo a gente vai trabalhar as hidrovias. A gente vai pegar o Rio Tietê, por exemplo. Tem trechos que não dá para trafegar barco, tá? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai, de um trecho a um trecho, a gente vai colocar, por exemplo, transporte de mercadoria por barco. Isso por quê? Você vai ter uma economia gigantesca em malha viária mesmo, né? Então o barco paga um valor X e ele é transportado por malha hidroviária. Isso o que acontece no final? Você acaba economizando um valor gigante, tá? Em custo de gasolina, em desgaste de caminhões, e você transporta muito melhor a mercadoria, você transporta muito mais volume com baixo custo, tá? Ou, vamos fazer diferente, agora a gente vai começar a transportar por trens. A gente, em vez de... É que hoje só pensa-se em arrecadar pedágio, mas vamos construir, através de contato com outras empresas, né? Principalmente tem algumas francesas que construíram o metrô de São Paulo, né? Então, basicamente é isso. Você consegue fazer algumas relações aí até para exploração desse transporte, uma coisa mais séria. Mas, resumidamente, se você fizer uma malha ferroviária que vá de São Paulo a Santos, uma boa malha ferroviária, você tem ali, só descendo serra e subindo serra, um volume monstruoso de mercadorias. Então você consegue dar vazão a tudo que está vindo de lá para cá, né? Toda importação Santos que chega em São Paulo, você consegue fazer via uma malha dessa. Isso é planejamento, envolve tempo, envolve custo e envolve economia futura, né? Mesma coisa que a gente teve os apagões no país, né? Foi esse exemplo. A gente teve realmente todo mundo comprando eletrodomésticos, de repente não tinha capacidade de alimentação para aquele volume de consumo, né? Daí panelada, tudo isso que a gente passou, mas realmente é falta de planejamento. Então falta isso e é natural que falte, mas não é natural que falte, mas não deveria ser natural, né? A gente realmente hoje está passando por uma das crises mais difíceis aqui e é uma crise que a gente não está vendo. Pensando no trem, a gente não está vendo uma luz no fim do túnel. Então vamos esperar que as coisas melhorem aí no país, né? Mas realmente a gente fica preocupado em amanhã não ter acabar a comida no país, né? Acabar os remédios, essas coisas são realmente importantes. E daí a gente fica assim, se alguém morrer em relação a isso, né? Então, a gente está realmente num momento complicado aí, mas vamos esperar que a gente mude isso com mais planejamento, né? Estruturando. Porque, claro, muita coisa foi feita nessa época na Europa mesmo. A gente teve ferrovias construídas em situações que não deveriam... seria melhor não ter construído nada, né? Mas a gente teve muita coisa feita aí na época do nazismo, essas coisas aí, que foram feitas realmente com quase escravidão, né? Essa construção de algumas ali que tem. Mas a gente poderia empregar muito mais brasileiros, né? Em construções de estruturas aí. Então isso para a gente pensar um pouco mais aí, se tivesse mais planejamento no país e realmente colocasse as pessoas formadas, tivessem experiência, competentes aí nesses ministérios, nessas coisas que realmente envolve. É como você ter um professor de inglês, que ele não fala inglês, né? Se você inglês vai realmente, você não vai te enrolar, né? Então a gente acabou tendo muita gente aí em ministérios no país que não eram capacitados a estarem ali, né? E daí derivou toda essa bagunça que acabou o país hoje, né? É a soma, é um monte de coisa errada.
né? E vamos esperar que tudo dê certo aí e que a gente consiga aí progredir o país, tá? Se você tá gostando, dá um like, tá? Deixa o canal, aí tem a descrição do canal, dê um like, deixa aí seu comentário embaixo, é importante também, se você tá concordando, discordando, o que você acha que tá planejado, não tá planejado, foi planejado muito, em que época do país evoluiu mais, você gosta mais de hoje ou de ontem. Uma coisa que eu diria é o seguinte, de hoje, mais ou menos, né? Mas a gente ainda tem liberdade de expressão. Isso eu acho que é fundamental e isso a gente não pode perder nunca, porque a liberdade de expressão talvez seja a maior conquista que a gente teve. Então pensa nisso também, nas opções que você tem aí de voto também, né? Não vai me... A pior coisa que tem é você não ter liberdade de expressão, tá? É a pior de todas, assim. Então, mantenha a liberdade de expressão. Pensa nisso na hora de votar também. Se você vai... Em quem você vai votar, né? Pra ver se não vão te amordaçar. Então, pensa nisso. Por mais que seja lindo... toda relação tem com a mídia, né? Só tá mais a mídia e tal. Mas cuidado com os radicais aí. Esses radicais aí são... É para ter cuidado, muito cuidado, tá? Então pensando nisso, o radicalismo acho que é a pior das opções. O planejamento é a opção, né? Planejado com... Daí falando um pouco de empresa. Então pensando em empresa, né? Toda empresa ela faz o seu planejamento, tá? Faz um planejamento normalmente anual e depois esse planejamento é distribuído em toda a produção da empresa, tanto de novos produtos quanto investimento em marketing, né? Então esse mapa, né, que normalmente é usado em empresas, chama roadmap, não é... Então falando um pouco de empresa, né, toda empresa, todo ano, ela faz um planejamento anual. Tá? Esse planejamento pode ser o anual ou em quarter, tá? Que seriam 3 meses, ou semestral, 6 meses, que estima basicamente assim, quanto que ela vai faturar, quanto que ela vai crescer, né? Tudo, quanto vai investir em cada exemplo. Tem algumas empresas que ela investe, vou dar um exemplo, um chute, tá? 20 mil em marketing, 50 mil em marketing, 1 milhão em marketing, 10 milhões em marketing, tá? E ela todo mês ela precisa investir 1 milhão em marketing, todo mês. E se você no planejamento reduzir esse custo, no próximo ano vem menos. Eles falam, opa, você reduziu, eu vou deixar menos sempre, né? Então é importante esse tipo de... Isso, pelo menos era usado bastante, né? Esse planejamento da empresa. Então, aonde vai investir o dinheiro, onde vai aplicar esse dinheiro, quanto... estima-se de vendas, né? Quanto estima-se de imposto, vendas, contratação de funcionários, tudo isso rege. Só que o que acontece? Hoje no Brasil é muito difícil fazer uma estimativa, porque as pessoas pararam de consumir, né? Param de comprar, param de consumir, então nenhuma estimativa mais é realizada, né? Qual é o grande ponto para essas empresas baterem metas? Chama inovação. Sim, inovação, né? É repensar como se vende o produto, né? Pensando qual é realmente a forma de vender. Então, aquelas empresas que vendiam um produto da forma antiga, né? Já não funciona mais. Esse que é o ponto interessante, né? A própria TV passou um pouco por isso. Então, o que acontece? Com o crescimento do YouTube, principalmente de YouTube, Face, a gente vê que a mídia, as pessoas assistem muito mais tempo na internet, em YouTube, Facebook, do que a TV. Ou elas fazem isso daqui há 10 anos já era falado, tá? Na pessoal que fazia análise de mercado. Então, basicamente, hoje ninguém mais assiste TV. Você assiste TV com o celular na mão, né? Na verdade, você assiste Netflix, que nem precisa mais da TV. Então, realmente está passando por essa transformação que ou a pessoa assiste um pouco, ouve a TV, não assiste, né? Assiste a TV com o celular na mão, com o tablet na mão, com computador, ou ela não assiste mais a TV. Então hoje realmente o mercado está passando por grandes mudanças. Isso o que acontece? Acaba tendo
aí uma migração dos anunciantes para a internet, né? Então a TV também está passando por uma... Hoje mesmo as rádios, então várias rádios já estão online. Você tem o streaming online e o áudio. A rádio sempre vai existir, né? Principalmente ela é importante em carro, esses lugares que você não consegue uma atenção tão focada em vídeo, né? Sempre vai existir. Mas hoje muita gente acaba ouvindo rádio só via internet e muitas vezes acaba ouvindo rádio no YouTube com vídeo, né? Tudo está em mudança. Bom, o que acontece em paralelo a isso? As profissões antigas, tchau, não existem mais. Acaba cada vez uma pessoa que não se atualiza, não está antenada e ainda faz a mesma coisa da forma antiga, ela tende a perder o emprego, né? E os novos aí, o pessoal que está antenado, acaba pegando, continua andando, né? Então também tem essas transformações que vêm ocorrendo bastante aí. Então hoje é natural que tenha essas transformações de mercado, é natural tudo isso. Na crise, o que fazer, né? O que fazer? Bom, contar uma história para vocês. Tinha um vendedor de lenço, tá? Que ele... Bom, contar uma história para vocês, né? Tinha um comerciante que ele vendia tecidos, né? E começou a ter crise no país, né? E viu que as pessoas todas chorando porque estavam sem poder comprar nada, aquela choradeira no país, né? Realmente foi... E ninguém comprando tecido, né? O que ele fez? Começou a vender, pegou os tecidos e começou a vender lenços, para as pessoas chorarem, né? Então, realmente tem que se atualizar sempre, não adianta você pensar da mesma forma, porque a forma antiga não funciona mais. Já funcionou, mas talvez nunca mais funcione. Então, hoje, as formas novas, hoje tem que se pensar tudo da forma nova, tá? Então, isso é importante. Tá gostando do vídeo? Aqui em cima, ó, tem o link, tá? Manda para seus amigos em WhatsApp, em tudo, pra gente compartilhar mais. Tá no celular, vira o celular, dá scroll, tem o compartilhar embaixo. Se inscreve no canal, clica no sininho, porque assim mais pessoas podem ver o vídeo também, tá? Porque a gente tá começando no YouTube, tem que correr atrás. O negócio, até pra gente ter uma base legal de pessoas aí e poder fazer mais vídeos sempre, tá? Então, isso é bastante importante. Então, sempre é importante o planejamento, tá? O país, se tivesse mais planejamento e menos desvios e menos roubo, a gente poderia ter um país país do tamanho do Brasil, né? Um país realmente que a gente conseguiria assim ter uma estrutura aí e pudesse ter uma perspectiva mesmo, né? Porque, poxa, quinta onda de demissão em massa de empresas, assim, o negócio tá pegando. E assim, qual a opção que tem, né? Tem que correr atrás, né? Todo mundo aí tem que fazer melhor, né? E fazer mais. Esse que é o único modo, não tem outro jeito, tá? Então, eu tava pensando uma coisa, agora que eu vi aqui do meu lado. O que será que tem nessa caixa? Vamos abrir? Vamos dar uma olhada aqui, eu também tô querendo saber, eu não consegui abrir ainda. Deixa eu ver aqui se eu acho. Eu não achei nada para abrir, eu vou abrir ela aqui assim, ó. Na base da... vou tirar, só esse som não é muito gostoso. Esse som acho que não é muito gostoso, então... Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui para abrir ela. Se tinha... Não, eu não sei onde foi parar. Mas é importante, sempre use uma tesoura, tá? Para abrir a embalagem. Uma faca, tá? Nunca faça isso daqui que eu tô fazendo, tá? Aí, tava fácil de abrir. Essa aqui tá... Ó, tô abrindo ela aqui. Ela tá fácil de abrir, tá? Vamos ver o que tem aqui. Isso. Estão vendo aqui, ó? Eu acho que dá pra já tirar. Caramba!
Sabe o que é isso? Isso aqui é um chroma key gigante. É um chroma key gigante. Você sabe o que é chroma key? Vamos abrir. Olha, ele vem numa embalagem, ó. Tá escrito 3x6. Sabe o que é isso daqui? Isso aqui é chroma key. Tem 2 vídeos já de chroma key aqui no canal. É muito. O primeiro foi assim. Eu tava. Chroma key. Primeiro eu vou falar o que é chroma key, tá? Chroma key significa o seguinte: tem 2 cores principais que quando você filma essas cores, a lente da câmera ela é muito sensível a essas cores, tá? Uma é o verde, tá? E a outra é o azul. Então, o que acontece? Até faz um teste depois, pega uma superfície verde, brilhante, uma coisa bem iluminada, filma com o seu celular, você vai ver que ela até fica meio com chuvisco ali, tá? Por quê? Porque a lente tanto do celular quanto das câmeras, ela é muito sensível ao verde. O pessoal viu, o pessoal viu isso? O verde realmente é uma cor que fica, na hora da captação, ela reflete muito, né? E foi criado o chroma key. O chroma key, o que é? É um processo na produção do vídeo e na edição, que ele substitui a cor verde, a cor, e outro item, a cor verde é uma das cores que menos tem. Você vê aqui na minha roupa, não tem verde, ó. Você não, qualquer coisa, vou pegar um violão, tá? Que tá aqui do lado, ó. Não tem verde, quase você não encontra verde no mundo, né? Em objetos, assim, raramente você vai encontrar um verde. Qualquer coisa que você pegar, raramente, ó. Você não tem verde. O verde é uma cor que não aparece muito. Pode dar uma olhada na sua sala aí, a não ser que você adore verde e more numa casa verde, tá? Mas assim, normalmente você encontra menos o verde no dia a dia, né? Em roupas, em produtos. Você vê um pouquinho menor o volume de uso do verde. Então, o chroma key é um fundo que você coloca verde atrás, aqui ó, esse aqui é um fundo de outra cor. Então você coloca o chroma key atrás no fundo verde e ele troca tudo que está em verde por qualquer coisa, uma imagem, por exemplo, uma foto. Então, por exemplo, você tira o fundo, esse fundo aqui, você remove e põe qualquer coisa atrás. Isso é usado muito em jornal. Então a maioria dos jornais que a gente assiste, sabe a previsão do tempo, é animado ali, que aparece o sol, a nuvem, isso é feito com chroma key. Daí eu já havia buscado um chroma key que era 3x2, tá? Eu vou virar aqui para vocês verem, ele tá até aqui, ó. Esse chroma key, tá vendo? Ó. Esse chroma key, ele é 3x2, tá? Só que eu senti o seguinte, quando você filma, eu vou arrumar... Bom, eu havia buscado um chroma key... E eu havia encontrado um chroma key que era 3x2 de tamanho. O que eu senti é o seguinte, quando você filma, sempre a área de trás, por mais que ela seja grande, por exemplo, essa área atrás de mim, ela é grande. Porém, ela parece pequena no vídeo. Então, resumo assim, mesmo que você coloque 2 metros atrás de mim e estou mais distante, acaba esses 2 metros, na hora de filmar, ele fica menor, porque eu estou distante dele. Então, quanto mais... Exemplo, se você estiver filmando, tiver uma montanha atrás de você, tiver um prédio atrás de você, e se estiver longe desse prédio, o prédio vai ficar pequeno, né? Acontece com o chroma key. O chroma key você não pode filmar muito perto dele, essa sombra aqui, ó. Tá vendo? Se fosse para chroma key, eu teria que distanciar 2 metros do chroma key. Então tá bem distante. Quando você distancia, aquele chroma key que é grande, ele vai reduzindo, né? Então, vou dar esse exemplo, quer ver que legal, ó. Eu vou pegar... Olha que interessante. Eu vou pegar um pedaço... Ó, esse papel aqui, ó, tá perto da câmera. É um pedaço de papel, tá? Tá vendo que tá perto da câmera? Tá gigante, ó. Esse papel, tá? Agora eu vou distanciar da câmera, ó. Tá vendo? Conforme eu distancio, vai ficando pequena a imagem, ó. Ó. Tá vendo que ela ficou pequenininha? Então, ó, tem isso. O chroma key é a mesma coisa, ó. O chroma key, quando eu filmo longe dele, como eu tenho que ter uma distância, se o chroma key tiver 3 metros, ele fica assim, ó. Mais ou menos nessa área. Por quê? Porque eu estou longe dele. Então, o que eu vi aqui? Eu peguei um chroma key maior,
de 6 metros para poder realmente fazer uma área inteira de chroma key, fazer tipo corpo inteiro, fazer umas coisas legais de chroma key. Com isso dá para fazer o quê? Por exemplo, videoclipe de música, dá pra gente fazer uns videoclipes bem legais, com a banda inteira tocando, porque todo o fundo vai estar verde, né? Então essa é a ideia. E chegou aqui, ó, antes dos caminhoneiros entrarem em greve. Tá aqui, ó, 6 metros de chroma key. Então a gente vai fazer, a gente fez um teste, o primeiro teste que eu fiz com chroma key, eu faço assim, até, porque tá no, eu vou colocar no card aqui em cima, e porque realmente foi emocionante aqui, a hora que consegui iluminar certinho, fazer tudo. Depois a gente vai fazer alguns vídeos só de chroma key também, novos aí, mas realmente é emocionante aí você filmar a primeira vez, porque de repente estava no jornal de TV, assim. Vou pôr o link, tá no card ali anterior, tá? Depois vocês dão uma olhada, que é bem legal, ficou bem top assim. E é experiência, vamos fazendo, trazer umas coisas novas pro canal, principalmente quando for entrevistar artistas aí, a gente pode usar o chroma key para pôr aí um ambiente bem legal. Então a maioria do que se assiste em TV, em filmes, é usado o chroma key. Chegou então tecido de 6 metros de chroma key, ó. Vamos abrir, né? É unboxing, vamos ver ele, ó. Esse tecido, o que eu senti é que ele é mais perto do outro que eu tinha antes. Ele parece que é mais ó, ele reflete bem, hein? Parece que é mais profissional, ó. Tá vendo? Eu já demonstrei no outro um pouco do chroma key. Nesse eu vou fazer o seguinte, vou fazer um teste, tá? Eu vou... É grande esse, hein? Esse acho que vai dar pra tipo, fazer uma sala inteira de chroma key. Ó, esse daqui eu vou fazer o seguinte, vou fazer um teste. Aqui o chroma key, o tecido, tá? Pra vocês verem, ó. Tem uma bandeira, ó, brasileiro, tá? Vamos ver, essa bandeira do Brasil talvez suma. Vamos ver aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse chroma key, ó, estender atrás de mim. É que aqui não tá com tanta iluminação, mas ó, tô estendendo ele atrás aqui só pra gente brincar um pouco, tá? E vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse chroma key e vou fazer ele assim, ó. Eu quero aqui no chroma key meio virar, só para fazer um teste, tá? Eu vou colocar assim alguma coisa de efeito, depois vocês verem como ficou, tá vendo? Aqui, claro, é só pra gente ter uma ideia, tá? Com o chroma key, ó, aqui deve estar iluminado legal já, tá bem iluminado, acredito já. A ideia é usar esse exemplo para ver o que dá para fazer de chroma key, né? Essa ideia, ó. Aqui também. Depois a gente vai aplicando efeito aqui, ó. Beleza? Só que tem a sombra, então por isso que ele tem que estar lá atrás, para a sombra não pegar nele, tá? Então um pouco mais sobre chroma key. Chroma key, pô, adorei, tô adorando chroma key. Espero que vocês estejam gostando aí. Então a gente vai fazer depois a gente vai fazer um vídeo certinho mostrando como instalar certinho, como deixar ele funcionando. A iluminação, que é importante também. Sem iluminação não funciona, tá? Então precisa de iluminação. Mas aí, ó, chegou o chroma key na caixa misteriosa. Espero que vocês tenham gostado aí. Gostou? Se inscreve no canal, dê um like no vídeo. Aqui em cima tem aquele link. Compartilha com o pessoal para mais pessoas conhecerem os vídeos. Tem outra coisa, no canal tem muita coisa sobre música e produção musical. Então o que acontece? É muito difícil o pessoal estar começando nesse ambiente de estúdio, home studio, realmente gravação, como gravar certinho. Então o que eu procurei fazer aqui? Eu procurei passar o máximo de informação que eu adquiri e estou compartilhando muita coisa no dia a dia que a gente acaba aprendendo com vocês. Então essa é a ideia mesmo. Tudo que eu puder eu estou passando, principalmente para treinamento mesmo, né? Vou dar exemplo, se você futuramente quiser trabalhar com áudio, você assistindo essa série de home studio, se assistindo essa série você consegue trabalhar com áudio tranquilamente. E estou detalhando, explicando cada passo bem detalhado mesmo, para ajudar o pessoal aí que está começando, até para não ter muito tempo gasto, dinheiro gasto à toa, né? Porque realmente quando você começa com áudio, é muita gente falando coisas diferentes. Alguns falam até realmente entram
exemplo, muita gente antiga fala muita coisa que não precisa mais, e daí você acaba perdendo um bom tempo com isso, e no final você não precisa disso, né? É questão da evolução das profissões mesmo, né? Então a ideia é poder contribuir aí um pouco mais e pôr no canal de graça para vocês aí. Então tem um curso de home studio no canal, vou colocar um card aqui. Esse curso vale a pena assistir, se inscreve nele, que todo dia, são 100 episódios, todo dia tá subindo um episódio novo. Eu tô gravando bastante aí pra gente poder, vai ter, daqui a pouco a gente vai hoje a gente já entra como gravar, dando um exemplo prático mesmo, como microfonar cada instrumento, a gente vai falar de cada instrumento que você vai já pensar um pouco sobre o instrumento também, vai ter bastante coisa legal aí, tá? Gostou? Deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, tá? Em cima, aqui, se você estiver no computador, tem a URL, YouTube / alguma coisa. Essa URL, marca ela, dá Ctrl+C, Ctrl+V, copia, dá botão direito, copiar, manda em seu Face, manda em grupos de músicas também. Exemplo, você tem no WhatsApp um grupo de músicos, passa para ajudar mais gente, tá? Acho que é importante isso. No do Home Studio também, ajude o pessoal aí, porque, cara, informação é o que mais vale hoje. Então essa é a ideia, poder passar o máximo. Se tem alguma dúvida, concorda, discorda, comentário também, porque isso já vai dar ideias de novos conteúdos aí. É importante que todo mundo, quanto mais pessoas colaborando, melhor aí, tá? Então, deixou aí. Se está no celular, vira o celular ali, scroll, share ou compartilhar, manda pro pessoal também. Sininho é importante, quando você se inscrever, clica no sininho, porque daí você recebe as novidades aí. Então, espero que tenham gostado aí. Esse é o segundo Chroma Key, hein? E a gente vai fazer uns de Chroma Key muito irados. Tem coisas aí que tem um pessoal legal aí de Chroma Key que vai talvez contribua aí. E a gente pode fazer umas coisas bem legais e até deixar isso útil pro pessoal do YouTube mesmo, tá? Espero que tenham gostado, muito obrigado. Tchau e vamos esperar para esse país ser o Brasil dos sonhos, né? É isso daí. Então, top aí e vamos trabalhar aí, que aguardo aí contato e distribui o vídeo para o máximo de pessoas possível aí. Muito obrigado. Aqui, ó, eu vou deixar também alguns vídeos novos, legais aí, que vocês vão curtir também, tá? O do Home Studio eu vou deixar aqui em cima e um outro novo que está lançando hoje aqui embaixo. Então, assiste mais aí, distribui para os seus amigos. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau.